Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Luiz Antônio na parada e nós vamos estudar agora a Lei Complementar 04 de 1990. Meus amigos, minhas amigas, esta lei nós temos aí diversos títulos, diversos capítulos e nesta aula nós iremos estudar primeiro, o título primeiro, o capítulo único, que chama-se das disposições preliminares. Aula muito importante, aula que nós vamos aí dar uma aprofundada na palavra cargo, principalmente a palavra cargo público. Por quê? Porque todo o estatuto irá regular o exercício, o seu exercício, quando ocupar, quando for nomeado, tomar posse, entrar em exercício em um cargo público. Bacana? Então vamos lá, vamos explicar para vocês as disposições preliminares, né? Estamos estudando a Lei Complementar 04, nós vamos estudar essa lei aí, item a item, item a item, seção por seção, até o final, se Deus quiser, para melhor sedimentar, né? Quero fazer uma observação para vocês, que é o seguinte, gente, preste atenção, olha só. As primeiras aulas, mais ou menos aí, as 8 primeiras aulas, serão aulas um pouco mais longas, tá? Por que serão um pouco mais longas? Porque eu tenho que trazer para vocês aí um pouco de Constituição, tenho que trazer para vocês várias aí, súmulas do Supremo Tribunal, várias interpretações de bancas de concurso, para que vocês tenham uma visão bastante ampla, sistêmica e para vocês ficarem competitivos, né? Então vamos lá, disposições preliminares, né? Então esse aqui é o capítulo único do título 1, do primeiro título, né? Professor, o que são as disposições preliminares? É aquela cabecinha do estatuto, onde vai tratar de algumas regras gerais sobre o servidor público que serão utilizadas durante todo o estatuto, né? Primeiro artigo 1º, diz o seguinte, olha só. Esta lei complementar institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das autarquias, das fundações estaduais criadas e mantidas pelo poder público. Ou seja, qual que foi o trabalho do artigo 1º? Definiu que a abrangência da lei. 2 pontos importantes. Quem está sujeita a esta lei? Primeiro, a administração pública direta. O que mais, professor? 2 entidades da administração pública indireta, que é as autarquias e as fundações públicas. Então, essas entidades, todos os servidores, todos aqueles servidores efetivos e cargos em comissão que vierem laborarem nessas entidades estarão sujeitas à Lei Complementar 04 de 90. Professor, Estatuto dos Servidores Públicos, o que significa isso? Significa que esse aqui é o RGU, é o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais. Então, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais de Mato Grosso está consagrado na Lei Complementar 04 de 1990, ok? Bacana. Professor, administração pública direta. Sim, direta. Professor, e a polícia? Né? E as polícias, professor? Como é que fica? Ué, quais polícias que nós estamos falando? Estamos falando da Polícia Militar e da Polícia Civil. Gente, a Polícia Militar e a Polícia Civil fazem parte da administração pública direta. Estou perguntando para você. Na altura do campeonato, vocês devem saber disso. Sim, fazem parte. Respondendo agora, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil são órgãos desconcentrados, vinculados à Secretaria de Segurança Pública, ou seja, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar fazem parte da administração pública direta. Só que a Polícia Civil e a Polícia Militar, que são carreiras específicas, que são carreiras aí que integram aí, as forças militares, as forças de segurança, são carreiras que são norteadas principalmente pela hierarquia e pela disciplina, elas possuem estatutos próprios. E o próprio estatuto, a própria lei complementar 04, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, diz o seguinte, a Polícia Militar e civil do Estado será regido por estatuto próprio, ou seja, então a Lei Complementar 04, não está certo, autorizou a Polícia Civil e a Polícia Militar. Autorizou por quê? Porque são duas carreiras que são norteadas pela hierarquia e a disciplina. Então são 2 carreiras
que terão estatuto próprio. Por exemplo, a Polícia Civil. O Estatuto da Polícia Civil é a Lei Complementar 407 de 2010. Esse é o Estatuto da Polícia Civil. Bacana? Então tá aí para vocês. Professor, tem mais alguma coisa? Sim, tem mais alguma coisa. Aqui, este curso aqui, cara, da LC04, papo sério com vocês, é para vocês ficarem super competitivos. Aqui o professor tentou esgotar todos os assuntos inerentes. Então, professor, tudo que tem de respeito à Constituição trouxe para essa aula. Tudo que tem respeito lá a direito administrativo eu trouxe para a aula, para ser uma aula completa, uma aula agradável, uma aula que vai te ajudar no seu concurso de agora e pode ter certeza que vai te ajudar também em outros concursos. Professor, por exemplo, o senhor conhece o Estatuto da Polícia Civil? Sim, eu conheço o Estatuto da Polícia Civil. O Estatuto da Polícia Civil, ela não disciplina todos os dispositivos do Estatuto. O que acontece? Tem alguns pontos que o próprio Estatuto da Polícia Civil remete à Lei Complementar 04. Então, olha só, nos estatutos da Polícia Militar e da Polícia Civil, naqueles assuntos na qual tiver algum assunto não esclarecido, com dúvidas ou não legislarem sobre isso, nós iremos utilizar naquilo que couber a Lei Complementar 04. Bacana? Entenderam aí? Então, isso aqui é o regime jurídico único, né? Falamos em regime jurídico único. Então, isso aqui é importante, isso aqui é a primeira aula, eu tenho que fazer esses esclarecimentos, eu tenho que ir lá na Constituição Federal e tenho que passar um assunto muito importante. Constituição Federal de 88, seção 2, dos servidores públicos, artiguinho 39. Se você for agora lá no site do Planalto ou do Congresso Nacional e baixar a Constituição Estadual, no artigo 39 está escrito assim, ó: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Opa, professor! Rapaz, o artiguinho 1º, lá da Lei Complementar 04 de 90, trata um pouco sobre isso. Sim, com certeza. Então, foi feito com base nisso, né? Professor, o que significa aqui, ó? Então, está dizendo o seguinte, qual que é o trabalho do artigo 39? O artigo 39 da Constituição diz o seguinte, ó: o Estado de Mato Grosso pode ter apenas um estatuto, um regime jurídico único. Professor, o regime jurídico único significa dizer que o sujeito ele passa a ser o quê? Estatutário. O que é estatutário? Estatutário significa dizer que as regras das regras funcionais inerentes ao servidor estarão em estatuto próprio. Então, único significa dizer a União, somente um estatuto. Qual que é o Estatuto da União? O Estatuto da União é a Lei 8.112, do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar 04. Município de Cuiabá também tem um estatuto próprio para os servidores públicos municipais, e assim por diante. Então, isso aqui é o estatuto, e cada carreira específica vai ter a sua lei de carreira. Bacana? Ok, professor, eu entendi. O que tem isso aqui? Cara, isso aqui é o seguinte, aqui é para você ficar competitivo. Lá na Constituição, lá no site do Planalto ou do Congresso Nacional, tem escrito esse cara aqui, vide ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, número 2135. Professor, o que é essa ADIM? Essa ADIM diz o seguinte, né? O que aconteceu? Vou contar para vocês aqui a historinha, né? Em 1998, foi editada a Emenda Constitucional número 18. E essa Emenda Constitucional número 18, ele reescreveu, deu nova redação para o artigo 39. Tá? Qual que é a nova redação do artigo 39, dada pela Emenda Constitucional número 18 de 99? É a seguinte, de 98. Ó, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal,
integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Então está aqui. Professor, qual que é o efeito prático dessa nova redação do artigo 39, dada pela emenda número 19 de 1998? Qual que é? É muito simples. Essa emenda constitucional, ele tirou a prerrogativa do RGU, do Regime Jurídico Único. Ele fala o seguinte, efeitos práticos do artigo 39. Com a alteração dessa redação, ele falou o seguinte, olha, o Estado de Mato Grosso agora não tem mais a obrigação de ter o estatuto para reger os seus servidores públicos, né? Professor, na ausência do RGU, que é o Regime Jurídico Único, qual que vai ser, professor, a lei, qual que vai ser o regime que estará regendo a vida do servidor? É muito simples. Ele vai possibilitar a adoção também da CLT. Ele passa a ser CLTista. Olha aí, ó. O cara passa a ser CLTista. Então, o artigo 39, com essa nova redação, tá? Essa nova redação, ele trouxe o seguinte, a nova redação. Ó, agora, os estados, a União e os municípios, eles vão poder instituir, né, tanto o regime estatutário quanto o seu regime CLTista. E quem que vai definir isso? Quem vai definir isso é esse tal de conselho e, claro, as leis específicas e as forças políticas vigentes no momento. Então está aqui. Então passa a acontecer isso. Então essa era a ideia do legislador da emenda constitucional número 19, que alterou a redação do artigo 39. Professor, e aí, o que aconteceu? Aí aconteceu o seguinte, houve uma ação direta de inconstitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal, que ele falou o seguinte, este artiguinho aqui, tá certo, tem um vício. Este artiguinho, durante o processo legislativo de aprovação, ocorreu uma falha no processo legislativo e, com isso, ocorreu no erro formal, de forma da publicação da lei. Então, este artigo aqui, ele teve a sua eficácia suspensa, tá? Teve essa sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o que está valendo é a versão anterior, ou seja, obrigando os estados, os municípios e a União terem o seu regime jurídico único. Então, por isso que nós estamos estudando. Então, isso aqui é muito importante, porque, tirando essa obrigatoriedade do regime jurídico único, as pessoas podem ser CLTista também, tá? Então, está aqui para vocês essa observação muito importante aqui. Como disse para vocês, essa aula aqui, o professor preparou ela de forma bastante completa, bastante exaustiva. Vocês podem ter certeza que vocês estarão preparados também para o direito administrativo, a parte constitucional que é inerente ao servidor público, tanto na Constituição Estadual quanto na Constituição Federal. Aqui você também aproveita esses conhecimentos para qualquer estudo federal, com certeza. Bacana? Vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, voltando aqui um pouquinho. Então, o artigo 1º diz o seguinte, é o regime jurídico único. Por que o Estado tem que instituir o regime jurídico único? Por força do artigo 39 da Constituição Federal, que teve toda essa situação de ADA-ADIM e assim por diante. Então, isso aqui para os servidores civis. Os policiais, as polícias militares e civis terão seus estatutos próprios. Aquilo que couber, que não estiver regulamentado pelos estatutos da Polícia Civil e Militar, vamos se utilizar como base o quê? A Lei Complementar 04, tá? Passamos aqui para vocês o que aconteceu no artiguinho 39 da Constituição Federal, né? Artiguinho 2º da lei, tá? Artiguinho 2º da lei, vem comigo. Para os efeitos desta lei complementar, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Aí. Professor, por que nós chamamos o pessoal do Estado, quem ocupa, o pessoal que trabalha para a administração pública de servidor? Isso aqui foi uma inovação da Constituição de 88. A Constituição de 88, ele trouxe essa denominação,
chamando de servidor público todos aqueles que ocupam um cargo público. Antes disso, não era chamado de servidor público. Antes disso, a lei, né, a Constituição e as leis chamavam o cara de quê? De funcionário público, tá? Funcionário público. Então, o que é servidor? Servidor, para você ser servidor, você tem que estar investido em um cargo público, tá certo? Esse cargo público pode ser cargo em comissão ou pode ser cargo efetivo. A gente vai trabalhar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aí trabalhar um pouco mais sobre isso. Bacana? Vem comigo. Então, servidor é aquele que está legalmente investido em um cargo público, né? Antes, como é que era? Funcionário público. Inclusive, no nosso atual Código Penal, no seu artigo 327, ele traz um conceito de funcionário público. Vem comigo. Esse conceito, inclusive, é utilizado, tá certo? Utilizado lá no direito penal. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Professor, mas por que a Constituição trata de servidor público? As leis, todas as leis do regime jurídico único tratam também de servidor público. E por que o Código Penal trata de funcionário público? Muito simples. Quando o Código Penal foi editado, foi anterior à Constituição de 88. E antes da Constituição de 88, a denominação utilizada era de funcionário público. Bacana? De novo, considere-se funcionário público, você tem que entender o quê? Servidor público para efeitos penais. Tá? Cometeu crime, ele vai responder lá no direito penal. Quem, embora transitoriamente, olha só, transitoriamente, ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, né? Cargo, emprego ou função pública. A gente vai detalhar esse cara. Vamos falar do cargo público. Por que eu estou falando do cargo público, cara? O cargo público é tudo, é objetivo. Qual que é o seu objetivo para assistir esse vídeo aqui? Você está assistindo esse vídeo por um único objetivo: ser aprovado o concurso público para você ter seu provimento no cargo. Então, o seu objetivo, sua meta é o quê? É o cargo público. Você quer ocupar o cargo público. E, para isso, você tem que entender o que é um cargo público. Tá? O que é um cargo público? Cargo público, comigo aqui, é a unidade de competência atribuída a um servidor público, criado por lei, prevista em número certo, possuindo denominação própria. Por exemplo, são cargos públicos: gestor governamental, analista tributário da Receita Federal do Brasil, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral e assim por diante. Então, esse é o cargo público, né? Professor, explica um pouco mais. Sim. Então, primeira coisa, gente, ó, o cargo público, ele é criado por lei, tá? Então, no cargo público, a lei, ele vai definir a denominação, a quantidade e outras coisas. Denominação, meu ex-cargo, gestor governamental. Tá, tô lá. Então, a lei, eu lembro muito bem, a lei que criou a carreira de gestor, lá, início dos anos 2000, lá ele criou, não salvo engano, 110 cargos de gestor. Tá? Se criou 110 cargos de gestor. Tá, então ele criou o quê? O cara que é chamado de cargo. Tá? Este cargo, ele vai ser ocupado por uma pessoa. Quando a pessoa ocupa esse cargo, nós damos o nome do instituto chamado de provimento. Certo? Esse cargo aqui do Instituto de Provimento. Ele vai estar ocupando. Tá? Esse provimento é de acordo com o cargo. Pode ser um provimento de cargo efetivo, a gente vai falar sobre isso, ou em comissão. Então, todo cargo, presta atenção aqui, todo cargo nós temos o seguinte: nós temos o quê? Denominação. O que vem a ser denominação? O nome.
Não só o nome, atribuição. O que são as atribuições? Todo cargo ele é criado por lei, determinada quantidade com uma denominação e atribuição para quê? Para o produto dele. É o produto, atribuição do auditor fiscal da Receita lavrar o auto de infração tributário. É o quê? Está lá. É atribuição, é para que vai fazer, o que vai ser feito. Então, um cargo público, olha só, então tem atribuição. Esse cargo vai ser ocupado por uma pessoa e, com base na atribuição, o cargo vai ter a competência, ou seja, a competência está vinculado ao agente. O agente que ocupa o cargo, a atribuição está vinculado ao cargo. Esses dois itens aqui, eu digo para você, é o produto do cargo, ou seja, aquilo que será executado pelo agente. Então, o agente vai ocupar, ele vai ter o provimento. Esse provimento aqui pode ser por cargo efetivo, pode ser efetivo, ou seja, a pessoa passou em concurso público, pode ser em cargo de comissão, que é livre nomeação e exoneração. Temos esse cabra aqui. Então, ele ocupa o cargo. Esse cargo aqui tem as atribuições do cargo a ser executado. Quando o cargo passa a ser ocupado pela pessoa, ele tem a competência de fazer acontecer. O que mais, professor? Esse cargo aqui, nós temos aqui também, gente, olha só, nós temos aqui, ó, os deveres. Tá? Os deveres, o cara que ocupa o cargo, o agente vai ter que cumprir vários deveres, né? Nós temos o quê? As proibições. Olha só. Todo cargo vai ter o quê? Ó, deveres, proibições, temos os direitos, né? O que mais? Responsabilidade. Tudo bem, esses três caras aqui são do agente consagrado, no nosso caso aqui, na Lei Complementar 04 de 1990, que é o quê? Que é o nosso estatuto que nós estamos estudando agora. Você tem que ter essa visão geral. Essas primeiras aulas eu vou tentar ampliar o seu conceito, para que você tenha uma visão sistêmica, para que você aprenda isso de forma definitiva. Tá? Olha aí, pronto, está aqui o cargo, né? Professor, o que mais? Todo cargo, ele obrigatoriamente, ele tem que estar vinculado a uma estrutura organizacional. Estrutura. Organizacional. Na estrutura organizacional, tá, ele está vinculado a uma unidade. Uma unidade administrativa. Então, nessa unidade administrativa, tá? Nessa unidade administrativa, está vinculado o cargo. Moral da história, não existe cargo solto na administração pública. Essa unidade administrativa pode ser a superintendência de gestão, superintendência da vigilância sanitária, superintendência de inteligência, de contra-inteligência, enfim, tem a unidade. E nessa unidade administrativa, tá? Nós temos aqui, ó, vinculadas a essas unidades, ó, os cargos, tá? Que podem ser os cargos em comissão. Olha aí, cargos em comissão, tá certo? Aqui é o direção, chefia e assessoramento. Temos aqui os cargos efetivos, ó, os cargos efetivos, tá? Então, cargos efetivos e vou dizer para vocês, ampliar um pouquinho mais, não está no estatuto, mas aqui eu quero ensinar tudo para vocês. E os possíveis, se tiver, terceirizados, né? Este caso aqui é um negócio que nós chamamos de lotação. Está aí para vocês. O cargo. Resumindo comigo aqui para aprender de forma definitiva. Tá? Isso aqui nós vamos usar muito no estatuto. Cargo criado por lei, com denominação própria e quantidade. Denominação, o nome do cargo, o gestor governamental, atribuição, todos aquilo que vai fazer. Esse cargo está aqui, tá?
O cargo sozinho não adianta, ele tem que ser ocupado por pessoas. Então, o Instituto do Provimento vai ser provimento. Esse provimento aqui pode ser provimento efetivo ou cargo em comissão, depende da característica do cargo. Todo cargo nós temos aqui atribuição, que é o do cargo. Quando alguém ocupa esse cargo, ele vai ter a competência do agente, compete à pessoa que ocupa o cargo tais coisas. Este aqui é o produto, ou seja, o que o legislador criou o cargo, quer que você execute. O agente que está ocupando esse cargo, ele tem que seguir o Estatuto, o Regime Jurídico Único, no caso a LC 04, de 1990, né? Que ele vai ter o quê? Deveres, proibições, direitos, responsabilidades e outras coisas que vão estar norteados, é o agente que ocupa o cargo. Este cargo não pode ficar sozinho na estrutura. Todo cargo ele é obrigatoriamente vinculado a alguma unidade administrativa da sua estrutura organizacional. Né? Por exemplo, Secretaria de Educação, está lá, é o órgão, né? Dentro da Secretaria de Educação, nós temos lá Secretaria de Gestão de Superintendência de Gestão de Pessoas. Então, temos uma unidade administrativa, que vai ser a lotação. Nessa lotação, nós vamos ter o lotacionograma, ó, os cargos em comissão, pessoas que vão comandar essa estrutura. Temos aqui os efetivos e os terceirizados. Pronto. Isso aqui é uma simples organização. Bacana, entenderam? Vamos continuar, vamos falar um pouco mais sobre cargos, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre cargos. Vamos terminar essas disposições aí preliminares. Então, cargo público, comigo. Cargo público. Cargo público integrante da carreira é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometidas a um servidor. Olha só, cargo público integrante da carreira, tá? Então é o seguinte, todo cargo público, então entender aqui, ó, cargo público integrante da carreira, né? Cargo público. Então temos aqui carreira. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Carreira, tá? Vou colocar aqui carreira policial civil. Ok? Tudo bem. Nessa carreira policial civil, por exemplo, aqui nós temos aqui a Lei Complementar 407 de 2010. Tá? Nessa carreira aqui, nós temos 3 cargos vinculados à carreira. Então, todos os cargos estão vinculados, né, ó, a uma carreira. Ok? No caso aqui tem um delegado, por exemplo aqui, investigador, e nós temos aqui o escrivão de polícia. São 3 cargos. Então, todos os cargos pertencem a uma carreira, né? Tá certo? Todos os cargos pertencem a uma carreira. Professor, eu quero mais. Tudo bem. Vamos falar da Politec, né? Politec, né? Temos carreira dos profissionais da Politec. Então, lá nós temos 3 cargos também. Nós temos o perito, nós temos o papiloscopista e nós temos o técnico necrópsia. Então, cargo público, tá? Cargo público integrante da carreira. Então, todo cargo está integrante da carreira. Quando a gente fala em carreira na administração pública estadual, eu digo para vocês, eu posso estar errando aí um pouquinho na quantidade, mas, salvo engano, nós temos aí 27 carreiras de todos os cargos da administração pública. Então, todo cargo tem que estar vinculado a uma carreira. Bacana? Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei complementar com a denominação própria e a remuneração paga pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Bacana, né? Vamos entender. Olha só, professor, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Tá? Esses acessíveis a todos os brasileiros é em conformidade o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal de 88. A gente vai ler esse cara aqui para vocês.
O que diz o artigo 37? Diz o seguinte: o princípio da ampla acessibilidade dos cargos, funções e empregos públicos, né? Então, ou seja, todos os brasileiros. Professor, o que mais? Esses brasileiros aqui, como disse para vocês, aqui para vocês entenderem, eu incluo os natos e os naturalizados, tá? Os caras que tiveram a naturalização. Bacana? São criados por lei complementar. Esse aqui é a LC 04. Essa lei complementar, na União, não é por lei complementar. Na União, no governo federal, é somente por lei. Por que aqui está dizendo que é lei complementar? Porque a Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989 disse que para regulamentar, para editar leis para servidores públicos, carreira tem que ser lei complementar. Com denominação própria, no caso, denominação própria, gestor governamental, delegado, remuneração paga pelos cofres públicos, ok? Para o provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, aqui no estado de Mato Grosso, para você ocupar um cargo público, é apenas em duas hipóteses. Provimento de caráter efetivo, né? Qual que é a característica do efetivo? Concurso público. Então, o provimento será através de concurso. Professor, em comissão. Em comissão, o provimento será de livre nomeação, ok? E que mais, professor? Livre exoneração. Qual que é a diferença principal? Porque o cara que é de provimento efetivo, que é do concurso, ele tem o tal da estabilidade. E o cara em comissão não tem a estabilidade. Ele não faz o concurso público, ele tem que ser nomeado pela autoridade competente, e ele será o quê? Exonerado. Tá? Ele vai ser exonerado aí também de livre exoneração. A qualquer momento ele pode ser exonerado aí, tá certo? Ou a pedido, né, ou pela autoridade competente. Bacana? Fechou? Então, esse aqui é o artigo, parágrafo único. Parágrafo muito importante. Só para deixar registrado, tá? Nós temos aqui o 37.1 da Constituição 88, nós vamos falar sobre isso também na próxima aula, né? Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros. O princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, né? Aos brasileiros, nato e naturalizados, tá? Que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, ou seja, é uma norma de eficácia contida, porque a lei pode regulamentar aqui o exercício dessa lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Os estrangeiros aqui vai ser uma norma de eficácia limitada à edição da lei. A gente vai explicar isso na próxima aula. Principalmente o seguinte, aqui já trago uma diferença muito importante da Lei Complementar 04 com a Lei 8.112, ou seja, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, do Estado de Mato Grosso, com o Estatuto lá dos Servidores Públicos Federais. Estrangeiros, atenção, comigo aqui, preste atenção. Na nossa Lei 04, não trouxe a previsibilidade, tá certo, de provimentos de estrangeiros. Não trouxe. Já na Lei 8.112, lá consta a possibilidade de estrangeiros ocuparem cargos públicos, principalmente nas hipóteses das universidades federais, dos institutos federais, para aqueles professores aí convidados, professores estrangeiros convidados a virem ocupar essa função pública aqui. Então, mas é um caso específico. Para a prova, atenção. Então, a situação de estrangeiros, para fechar esse assunto, estrangeiros ocuparem cargos públicos, tá certo? Na Lei Complementar 04, no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, o Estatuto não trouxe essa previsibilidade. Já na Lei 8.112, trouxe essa previsibilidade para vocês. Bacana, aqui é para saber tudo, cara, né? Como isso aqui é uma aula de disposições preliminares, nós temos que
Você não pode continuar esses estudos sem você chegar assim, puxa, eu sei tudo sobre cargo efetivo, eu sei tudo sobre cargo em comissão e eu sei tudo sobre função de confiança, sabe? Então vem cá. Já que você sabe, eu vou dar uma reforçada para vocês. Cargo efetivo, qual que é a forma de provimento? Concurso. Cargo em comissão, qual que é a forma de provimento? Nomeação livre, nomeação e livre exoneração. Ou seja, o cargo em comissão não tem a estabilidade. O cargo efetivo tem a estabilidade. O provimento, concurso público, né? Professor, função de confiança e cargo em comissão. Esses dois sujeitos aqui são para as atividades. Ah, meus amigos, e aí, gostou da aula do professor Luiz? Olha só, o LAC Concurso disponibilizou para vocês aí, para fins aí de degustação, 12 videoaulas, as 12 primeiras videoaulas do meu curso da LC 04, que é o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. Só que as 12 videoaulas é uma pequena parte. Por quê, professor? Porque este curso completaço da LC 04 contém 59 videoaulas. É isso mesmo, 59 videoaulas. Se você quer, estou convidando você aqui para você fazer nessa isolada do LAC Concursos da LC 04, que custa apenas R$30. E se você quiser fazer também o nosso curso de apoio técnico e professor para o concurso da SEDUC, você pode ter certeza que é a melhor preparação que está sendo disponibilizada no mercado. Convido você a acessar o site, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Então, espero vocês no site LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, fui! Clique, claque.